Nesses últimos tempos, Paula, a gente tem visto cada vez mais obras, filmes, séries, podcasts falando de serial killers, de crimes reais. Por que você acha que a gente tem essa fascinação por esse tipo de história? Bom, a psicanálise explica isso, né? A gente fala dessa perversão, quando a gente fala da perversão, geralmente a gente pensa que é sempre do outro, né? Isso está sempre em outro lugar. Então, aquela pessoa é esquisita, aquela pessoa que mata é distante de mim, alguma coisa assim. Mas, na verdade, quando a gente fala de perversão sem ser a estrutura perversa, a gente está falando de alguma coisa que todos nós temos e a sociedade não deixa isso existir. Porque, lógico, a gente precisa de uma organização social. Então, a gente, de alguma forma, acolhe, com essas coisas que a gente assiste, que a gente ouve, a gente acolhe essa nossa perversão, né? É uma maneira da gente viver essa coisa bem profunda, bem inconsciente, de liquidar o outro de um jeito seguro. Então, nada vai acontecer com o outro. Eu vejo aquilo, eu até, de certa forma, tento lidar melhor com o medo a partir do momento que eu vejo isso. E aí, tá tudo bem. Eu não preciso comprometer nada, entendeu? Porque também tem uma coisa meio catártica, assim, né? Porque a gente tem essas histórias reais, que é uma coisa de você ver crimes reais que aconteceram, mas eu penso, por exemplo, eu sou muito fã de filmes de terror. Meu gênero favorito disparado. Sim. E eu adoro ver filmes de terror. Tipo, Sexta-feira 13, quando ele começa a matar a galera, é minha parte que eu tô, tipo... Yay! Tipo, chega até a ser também, divertido, né? sabe? É uma coisa meio... Ou ver filme Mas de terror. porque você sabe que você tá protegido. Você sabe que aquilo não vai te alcançar, né? Então, você acessa um lugar que você geralmente, no dia a dia, não acessa, mas você tá protegido. Então, dá essa sensação, né? E quais são as histórias, os tipos de história que você sente, ou pelo menos que as pessoas vêm falar com você, e no seu trabalho você tem visto que as pessoas ficam mais interessadas, assim, que você vê, tipo, putz, quando eu falo disso, brilha até um olhinho das pessoas. Eu acho que falar de serial killer é algo que as pessoas têm muita curiosidade, né? E até porque parece algo muito fora da realidade, ao mesmo tempo que está aí, né? Então, eu acho que o mais estranho que for, o mais esquisito que for o crime, as pessoas querem saber. Então elas têm essa curiosidade, né, de entender. Quando a gente fala, por exemplo, do Pedrinho Matador, que é o maior serial killer do Brasil, agora ele não mata mais, mas ele foi o maior serial killer do Brasil. Quando que ele atuou? Ele tem 70 anos agora, ele saiu da prisão há uns 10 anos. Tá. Então, durante todo esse tempo anterior, ele atuou. Caramba. Desde que ele nasceu, basicamente. Caramba. Porque a família dele já se envolvia com o crime de algum jeito. Então, desde que ele era adolescente, ele já matava. Caramba. E é uma história que a galera... Ele matou o pai, né, na prisão. E ele mordeu o coração do pai. Então, assim, é um negócio... porque o pai matou a mãe. Nossa senhora! Meu Deus, velho. Então, quando eu falo sobre essas questões, isso acessa as pessoas em lugares que elas não estão acostumadas, eu acho. E aí, claro, as pessoas vão ter curiosidade, né? Porra. E é meio que... Eu sinto que esse é um mercado que chegou aqui no Brasil. A gente tinha, claro, linha direta, coisas mais clássicas, mas eu sinto que tá muito forte, assim, nos últimos anos. O terror né? também, né? Sim. O terror nacional tem crescido bastante quando a gente fala de literatura e tudo mais. Eu já quero falar um pouquinho disso daí, vou até separar pra gente poder falar só sobre isso, que eu acho que merece uma nota à parte. Sim. Mas eu vejo o Profiling chegando, o seu podcast, o sucesso que ele fez nessa primeira semana. Sim. E eu vejo que é muito um fenômeno disso, né? Porque é uma coisa que a gente... Porque se for ver o True Crime, esse gênero True Crime, ele é muito famoso nos Estados Unidos, já faz coisa de década, né? E aqui começou a se estabelecer agora, assim. Eu sinto que é
é uma coisa que as pessoas agora identificam até mesmo o próprio gênero, sabe? Tipo, eu gosto de true crime. Chega a ser uma coisa... Eu acho que as pessoas podem falar mais hoje em dia do que elas gostam, né? E eu acho que a gente talvez, eu não sei, a gente esteja vivendo um momento político bem absurdo que faz com que as pessoas tentem acessar certos lugares, assim, né? Que elas não acessavam antes. E é esquisito dizer que, de certa forma, esse terror acolhe e talvez seja menos assustador do que a própria realidade, às vezes. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a incrível da Paula Feb. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Eu vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar. E vai ouvir o novo podcast dela, Profiling, que está em todas as plataformas de podcast. E eu aposto que você vai gostar também.